A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é a missionária Ana Márcia, da Igreja da Conquista Mundial de Cocalíneo, Mato Grosso, passando aqui para deixar um testemunho, a testificação da fidelidade, da recompensa do Senhor para com todos aqueles que são fiéis dizimistas, que devolvem com alegria a casa dos tesouros. Bom, o meu esposo sempre foi dizimista fiel na casa do Senhor. Além de ser dizimista, meu esposo, ele contribuía com todas as despesas da igreja. Ele tinha alegria no coração de fazer aquilo que todos nós devemos fazer em prol da obra do Senhor e em prol de benefícios a nós mesmos. Quando nós dizimamos, quando nós devolvemos aquilo que é do Senhor, a própria Bíblia fala, né? Que nós podemos fazer prova com Deus. Nós podemos questionar no bom sentido da coisa, que nós vamos ver o céu se abrindo, as compostas do céu se abrindo para nós. É uma declaração com uma promessa para o seu povo. Porém, meu esposo teve uma decepção ministerial. E de lá para cá, ele já não conseguia mais ser dizimista fiel. Um mês ele dizimava, outro não. Às vezes, eu vou dar um pouco, quando eu receber o restante do pagamento, eu devolvo, eu dou o dízimo. E era aquela bagunça. E com as coisas de Deus, tem que ter ordem e decência. E a gente via o salário dele escapar pelas mãos, e às vezes ele vinha reclamar e eu falava: não, você não pode reclamar, porque não é a questão de não ter o dinheiro, é a questão do devorador, do destruidor, do cortador, é a questão do tá sendo infiel, tá sendo ladrão, porque é assim que a palavra nos chama quando nós somos negligentes com o dízimo, com o devolver aquilo que não é nosso, que é do Senhor. E a gente passou um período muito dificultoso da nossa vida, porque trabalhava muito, o salário não era pouco, mas não havia uma administração. E isso fazia com que ele ficava ainda mais nervoso. E aí eu sempre vinha com a palavra, com sabedoria, e falava: faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que se fazer, faça o certo. Deus está te dando a saúde, Deus está te dando força, Deus está mandando cliente, está mandando trabalho, e você não está fazendo o mínimo que Deus pediu para que seja feito. E ele apanhou bastante, e claro, a gente vai e sofre as consequências juntos também, por estar ali. E eu ficava muito, muito triste, muito nervosa por ver cair o pagamento, e quando era no outro dia que a gente ia fazer as contas, que a gente ia fazer o orçamento daquilo que a gente ia quitar, daquilo que ia pagar, o dinheiro não estava mais lá. E aí ele sempre repetia: eu não sei o que aconteceu, eu não gastei o dinheiro. E eu falava para ele: mas eu sei o que aconteceu. Eu sei, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele está roubando aquilo que é seu, porque você também está sendo ladrão. Você está sendo ladrão. E acredito que tem uns 2 meses que meu esposo se posicionou por ver a situação. E eu falando: não seja escravo. Não seja escravo. Você está trabalhando de sol a sol, e você não está tendo a recompensa do seu trabalho. E ele se posicionou, chegou para mim e falou assim: bem, a partir de agora eu vou dar meu dízimo. Se for R$100 que eu pegar, eu já vou devolver os R$10. Se for 500 que eu receber, eu vou devolver. E aí ele começou, amados, e é algo extraordinário. Porque o que a gente já viu de recompensa, o que ele já viu, está impulsionando ele ainda mais, porque haviam muitos pagamentos retidos, pessoas devendo ele, pessoas que diziam: amanhã eu vou depositar à tarde, passa seu Pix aí que eu vou depositar, em nada. E o que a gente passou a entender com isso, depois disso, que as bênçãos, elas ficam retidas por causa de um erro de comportamento nosso, por nós não dar crédito para aquilo que a palavra do Senhor nos dizem.
e ele começou, e aí o salário dele aumentou, ele estava em dúvida com o pagamento dele que vinha aí, que ia dar uma quantidade, deu o dobro da quantidade. Mas isso a gente fala, não é só para a pessoa ir lá, não, porque o dízimo ele é espiritual, dízimo é um mandamento, a gente crê, a gente tem fé da palavra do Senhor, que diz que é para a gente fazer isso e tirar a prova do Senhor. Mas é tirar a prova crendo, confiando, descansando. Eu vou devolver o que não é meu. Eu estou devolvendo o que não é meu. E mesmo assim, eu vou ter uma recompensa da parte do céu, da parte de Deus. E esse mês, essa quinzena, ele achou que ia dar uma quantidade e deu outra quantidade no salário, e ele se alegrou. Pessoas que estavam em débito com ele passaram a ligar para ele, devolvendo. Então, é o seguinte, não deixe mais as suas bênçãos retidas por teimosia, por desobediência, por medo. Eu não vou dar porque eu tenho que pagar essa conta se eu tirar. Amado, o primeiro é o dízimo, o Senhor vai trabalhando, multiplicando o que vai ficando. E você será um homem ou uma mulher honrada por estar ali cumprindo um propósito do Senhor, e o Senhor sendo fiel para contigo, para com a tua casa, para com a tua família, para com todas as áreas da sua vida. Então, esse é o testemunho que eu queria contar, de um homem que um dia sobre o que é os benefícios de ser um fiel dizimista, por uma frustração, decepção, pagou um alto preço, e voltando, ele viu como Deus é fiel em todo o tempo. E depende de nós, da nossa fidelidade, de devolver na casa dos tesouros aquilo que não é nosso. E há benefícios e recompensa da parte de Deus para as nossas finanças e assim para todas as áreas das nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe e que nós continuemos como dizimistas fiéis, ofertantes, aqueles que devolvem com alegria aquilo que é do Senhor.